1 João, capítulo de número 1, versículo 8, 9 e 10. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A igreja repetindo 9 em alto bom som. Eu sei que vai destoar um pouquinho, mas vamos tentar lá. No 3. 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós já vimos algumas primícias e eu gosto sempre de fazer, resumidamente, uma breve alusão àquilo que já foi dito. Então nós já vimos que a pregação de quem fez essa epístola é o apóstolo João, né? Aquele apóstolo conhecido como apóstolo do amor, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Nós falamos também que ele escreveu essa epístola, podia perguntar, né, para qual motivo que ele escreveu? Para a nossa alegria e para que não pecássemos. Não foi isso que nós vimos? Mas nós vimos também que se pecarmos e com sinceridade confessarmos o nosso pecado, sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso foi visto no último domingo, não foi isso que nós vimos? Nós vimos também o problema da heresia gnóstica dentro daquela comunidade a qual João escreveu, possivelmente a igreja de Éfeso. Nós vimos que os gnósticos traziam uma doutrina espúria, né, que fazia uma segregação entre os cristãos, uma divisão no corpo de Cristo, aonde alguns cristãos gnósticos se achavam mais importantes do que outros cristãos, sobressaindo sobre ele como uma categoria especial de cristão dentro da igreja. E por causa disso, João escreve, principalmente por causa disso, João escreve a sua epístola. Até porque agora o apóstolo do amor vai estar abordando justamente esse o tema da sua epístola, a fraternidade. O amor fraternal da igreja é o principal tema da carta. E aí nós vimos também que ele vai desbaratinar uma heresia gnóstica, que é o quê? Achar que o pecado era cometido só na carne, e que o Espírito estava isento daqueles pecados que eles cometiam. Então por isso que eles vão dizer que não tinham pecado. Então eles vão vir com essa ideia e diziam ser eles sem pecado. Ao passo que João vai dizer: aquele que disser que não tem pecado faz o quê? Chama Deus de mentiroso, engana a si mesmo e nele não há verdade. João ele diz isso. Então, se nele não há verdade, sabemos que ali há o quê? Mentira. E todo mentiroso é filho do diabo e não tem a vida eterna em si mesmo. Então, às vezes nós somos levados a pensar que a única maneira de mentirmos é falarmos algo contrário à verdade ou fazermos uma acusação falsa contra o nosso irmão. Mas não, nós também podemos mentir todas as vezes que o nosso coração não tiver em conformidade com a verdade de Deus, como foi orado aqui pelo nosso irmão Gustavo. Então, todas as vezes que, se dissermos que temos comunhão, como ele disse, se dissermos que temos comunhão com ele, se disser que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, veja bem, e nós falamos o que é trevas aqui, o que é andar em trevas. Nós vimos isso na pregação passada. É toda obra da carne maligna. Nós lemos aqui no capítulo 5 de Efésios a descrição das obras das trevas, né? E a questão dos filhos da luz. Então vimos ali que é todo tipo de vaidade pecaminosa, todo tipo. Então, se eu professo ser cristão apenas com meus lábios e não ando como um verdadeiro cristão, eu minto contra a verdade. O grande evangelista Moody, ele disse assim: se Cristo estiver na sua casa, logo os vizinhos saberão. Então é muito importante haver uma realidade da minha vida, da minha conduta diária diante daquela grande nuvem de testemunho que nos cerca, com aquilo que eu professo na igreja, com aquilo que eu louvo ao Senhor nos louvores, com aquilo que eu leio na palavra. Então, se eu disser que tenho comunhão com Ele, mas eu ando em trevas, eu estou
estou mentindo e a verdade não está em mim e eu estou enganando a mim mesmo, que João disse aí no verso de número 1. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então fiz essa breve introdução com o versículo de número 8, mas eu queria focar nessa noite especificamente o versículo de número 9. Vamos ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Aí eu pergunto a vocês, Ele é fiel e justo para nos perdoar se fizermos o quê? Se confessarmos os nossos pecados. O que é a confissão que João nos chama para fazer se pecarmos? Nós vamos tentar responder isso. Então, qual é a natureza dessa confissão? Nós vamos tentar responder isso caminhando um pouco dentro da Bíblia. E esta confissão está composta de quê? Quais são os componentes dela? O que compõe uma verdadeira confissão, que João está dizendo aqui só pode ser a verdadeira, não pode ser falsa. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Então a gente vai tentar olhar isso. Qual confissão é essa que João nos chama a fazer quando pecarmos? Qual a natureza dessa confissão? Quais os seus componentes? Do que compõe esta confissão? Então, lá em Neemias número 9, quando o povo estava em grande opróbrio na cidade de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que puseram-se em pé e fizeram confissão pelos pecados e pela iniquidade seus e dos seus pais. Então eles se colocaram em pé e começaram a fazer uma grande confissão diante de Deus, uma grande oração. Tanto em Neemias 9, em Daniel 9, são orações fantásticas de confissão que o povo faz. Então o povo ali chora e faz a confissão do seu pecado. E dentro ali, nós vamos fazer uma análise ao longo da pregação que compõe essas confissões. Lá em Oséias 5,15 vai dizer assim: irei e voltarei ao meu lugar, Deus dizendo, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim: ao passo que nós pecarmos, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai se retirar de nós, até que nós venhamos sentir o nosso pecado. Ou seja, aqui é tipo o que uma mãe faz, é uma metáfora. Quando a criança ela desobedece, quando a criança ela peca com a sua mãe, uma lei que a sua mãe colocou, uma obediência que lhe é devida, a criança faz alguma coisa, logo a sua mãe finge não estar falando com ela, ou seja, fica de mal para que ela reconheça aquele erro que ela fez e possa voltar, e a mãe vai estar alegre, sorrindo para aquela criança. A mesma coisa é Deus. Aqui é essa metáfora que o profeta está usando. Todas as vezes que nós pecarmos, Deus vai se virar de costas para nós, e aí para que nós possamos importunar a Deus, possamos confessar o nosso pecado. O que é que disse o salmista Davi? Em grande choro e contrição: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Em outras palavras, não vire de costas para mim. Eu quero a tua presença, eu não quero ficar longe do Senhor. O salmista vai e chora diante de Deus, confessando o seu pecado. E que linda a confissão do Salmo 51, uma das mais belas da Bíblia Sagrada, confessando o seu pecado, para que Deus não se apartasse de Davi, para que Deus não viesse fugir de Davi. Então, o que tem que ter na minha confissão? Profunda tristeza, para que Deus não fique afastado de mim, porque é certo que no dia que eu pecar, Deus vai se afastar de mim, o meu coração vai se endurecer, o meu coração vai fechar, mas toda vez que eu buscar a Deus, quebrantando o meu coração, com os meus olhos em lágrimas, chorando, pedindo a Deus, aí nós vamos estar dentro do que João disse: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Ele é fiel e justo para poder nos perdoar. Davi, ele diz também, em uma das certas feitas, que Davi comete pecado. Ele comete pecado por algumas vezes. E um dos seus pecados de soberba e orgulho, quando ele manda contar o censo, e o censo vem, Joabe diz: Davi, não faça isso, você é poderoso e tal, tenta. E ele, obstinado, vai contar o censo. Quando ele conta o censo, Deus manda ele escolher alguns castigos depois dele ter pecado contra o Senhor. E aí Deus fala: peste, espada do inimigo ou espada do Senhor. Ele escolhe a espada do Senhor, mas quando ele vê a espada do Senhor entrando em Jerusalém e Deus ferindo as pessoas por causa do pecado de Davi, ele vai dizer: eis que sou eu que pequei, Senhor. Foi eu que pequei e eu que iniquamente procedi. Então, me castigue, não castigue o povo. Então ele reconheceu que ele havia pecado. Então, um reconhecimento sincero diante de Deus é necessário. E aí nós vamos ver, na confissão real, nós precisamos
acusar-nos a nós mesmos. Nós precisamos sinceramente acusar-nos como culpados diante de Deus. Então nós precisamos chegar diante de Deus, aqui está, de uma forma tão sincera, que eu possa descrever quais são os meus pecados, quais são as acusações de Deus contra mim e quais são os meus castigos. Por exemplo, eu devo chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei nisso, e eu mereço isso, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom, e eu merecia ser condenado. Essa é a natureza da verdadeira confissão. E todas as vezes, como eu já disse aqui, que a palavra oração significa eu julgar a nós mesmos, que todas as vezes que eu faço oração e confesso os meus pecados, eu estou me julgando a mim mesmo, e eu estou dizendo para Deus: Deus, eu pequei nisso, eu menti, eu fui orgulhoso, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Todas as vezes que eu confesso tudo isso diante de Deus, quando o diabo, o acusador dos nossos irmãos, ele vai à presença de Deus poder nos acusar, Deus fala para ele assim: diabo, você está chegando atrasado, porque o meu filho, o meu servo, já estava lá se humilhando e acusando a si mesmo, dizendo: Deus, eu pequei contra ti, eu fiz mal diante dos meus olhos, e eu já perdoei, porque todo aquele que confessa o seu pecado, eu sou fiel e eu sou justo para perdoar de todo o pecado. Entende? Então todas as vezes que nós nos acusamos a nós mesmos, nós não somos condenados com o mundo. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seremos julgados e não seremos condenados com o mundo. Então a verdadeira confissão faz o que? Julga a si mesmo, o seu coração aberto diante de Deus, nada oculto diante de Deus, cada coisa, cada delito confessado diante de Deus. Então o primeiro ponto de uma confissão, para ser uma confissão válida, é preciso que ela seja voluntária. Ou seja, o penitente, o pecador penitente arrependido, ele precisa haver voluntariedade, ele precisa reconhecer o seu pecado de forma espontânea e correr aos passos do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Balaão ele sai para amaldiçoar os filhos de Israel, ele pega a sua jumenta e ele está indo pelo caminho, ele se bota no caminho, a jumenta vê o anjo do Senhor e desvia. Por outro caminho a jumenta desvia. Daqui a pouco a jumenta passa em um caminho que não tinha, o anjo se coloca, Jesus se coloca em um caminho estreito que não tinha como a jumenta passar, um muro e o anjo com a espada desembainhada para matar Balaão. Quando Balaão vem passar, e aí a jumenta empaca e não quer andar, Deus abre os olhos de Balaão para ele ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Quando ele vê a ira de Deus que vinha sobre ele para poder matá-lo, ele diz: eu pequei, e ele reconhece o seu pecado. Muitas das vezes o homem, quando é levado em situação de terror, em situação de morte, porque ele sabia que Deus ia matá-lo naquele momento, reconhece o seu pecado, mas no mesmo momento que ele, naquele momento de perigo, naquele momento de socorro, ele reconhece o seu pecado, não é de forma voluntária, porque ele foi pressionado para reconhecer o seu pecado, e ele diz: eu pequei. Mas Balaão, no mesmo instante que ele disse pequei, e falou: sim, Senhor, eu vou falar só aquilo que você quiser, ele sobe o monte junto com Balaque e faz todo tipo de maldição contra o povo de Israel, ensina a Balaque a lançar tropeço aos filhos de Israel, recebe o prêmio da injustiça, recebendo o galardão da injustiça, cobiçando o ouro, a prata e desobedecendo ao Senhor. Ele diz que pecou, mas torna a voltar ao pecado, porque aquela confissão dele não foi uma confissão voluntária, foi uma confissão quando todas as vezes que a fagulha da ira de Deus penetra a nossa consciência, nós somos levados à confissão. Como Charles Spurgeon diz, como marinheiros em tempestade. Quando está todo mundo em tempestade, está todo mundo doido querendo resolver. Quando Jonas entrou no barco, eles começaram: o que está acontecendo? Vamos fazer de tudo. Cada um ora para o seu Deus, fica um desespero só. Ao mesmo tempo que quando vem uma tempestade, o homem começa a pedir perdão a Deus. Mas quando vem a calmaria, volta para o pecado tudo de novo. Não é uma verdadeira confissão. É uma confissão que nasce na tempestade e morre na bonança. Não é uma confissão voluntária. A confissão voluntária é como do filho pródigo, que disse o quê? Levantar-me-ei e ter com meu pai. Ele vai em direção ao seu pai, ele reconhece o seu pecado. Então,
nós vemos que Balaão diz: eu pequei, porque não sabia que estava nesse caminho para se opor a mim, dizendo ao anjo do Senhor. Naquele momento a sua consciência foi ativada e ele podia morrer, e disse que pecou. Não diferente de Faraó, depois que a Saraiva varrer o Egito, veio Saraiva sobre a terra do Egito, ele chama Moisés e Faraó, ele chama Faraó, ele chama Moisés e Arão, o Faraó chama Moisés e Arão, e diz o quê? Desta vez eu pequei. Ele diz em Êxodo 9:27, o Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Quando parou de chover Saraiva no Egito, o que aconteceu? Faraó de novo, com seu jugo pesado sobre os filhos de Israel. Mais trabalho, mais peso, mais escravidão. Foi verdadeira confissão? Foi voluntária aquela confissão? Não foi voluntária. Ele fez porque foi pressionado pela Saraiva, pelo fogo que vieram do Egito. Então o primeiro ponto de uma verdadeira confissão, ela precisa ser voluntária. Você precisa sondar o seu coração e chegar diante de Deus agora mesmo e falar: Senhor, eu pequei nisso e nisso. Sem que nada, sem que nenhum risco, sem que Deus não precise fazer qualquer coisa, te deixar passar qualquer aperto ou qualquer situação difícil para que você confesse o seu pecado. Ponto de número 2, é preciso que tenha compulsão. A confissão real, ela é preciso que o homem tenha quebrantamento, contrição, compulsão. O coração do homem precisa estar quebrantado. Ambrósio, ele diz que a tristeza é o amargamento da alma. A alma do homem precisa estar quebrada diante de Deus. A palavra hebraica para estar triste é estar crucificado. O jejum, ele despedaça a ligadura da alma. Por isso que o judeu, quando pecava, o que eles faziam? Rasgavam as suas roupas, jogavam terra sobre a sua cabeça e não comiam, porque a ideia era que a humilhação exterior pudesse entrar dentro do interior da sua alma, e a sua alma se derramar diante do Senhor, se quebrantando e se humilhando, com um pano de saco e cinza. O exterior refletir para o interior, e aí eles serem quebrantados diante de Deus. Mas muitas das vezes aquilo virou algo tão superficial, algo tão supérfluo, que eles rasgavam as suas vestes e não havia qualquer contrição interior. E Deus diz o que no capítulo 2 de Joel? Rasgai não as vossas vestes, mas os vossos corações. Deus está dizendo: rasgue a sua alma de tristeza diante dele e chore pelos seus pecados. Aleluia. O salmista diz no Salmo 38:4: pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como uma carga pesada, são demais para minhas forças. O Salmo de número 38, o salmista está muito quebrantado por causa do seu pecado. Ele está muito choroso, ele está muito humilhado, confessando diante de Deus, e ele diz que a carga é mais pesada do que ele pode suportar dos seus pecados. E quando nós chegamos no Salmo de número 51, que é conhecido, versículo 17, ele vai dizer o quê? Sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor Deus. O salmista diz: Senhor, se o Senhor se agradasse em holocausto, em sangue de touro, em sangue de ovelha, eu os traria, mas um coração quebrantado para ti, Senhor, o Senhor não despreza. O que o Senhor, o sacrifício para ti é um coração quebrantado e contrito, e isso o Senhor não despreza. Para podermos ter uma verdadeira confissão, ela precisa ser de um coração quebrantado. O coração precisa se quebrantar diante de Deus. Pedro pregava no avivamento da igreja, em Atos capítulo 2, no primeiro avivamento da igreja, quando Pedro pregava sobre arrependimento, a Bíblia diz: e ouvindo eles isso, compungiram-se os seus corações, quebrantaram-se os seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Pedro respondeu, disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ou seja, os corações deles estavam quebrantados diante da mensagem do apóstolo Pedro, diante de Pedro falando: vocês mataram a Jesus, vocês crucificaram o santo, vocês crucificaram o justo, aqueles homens que tinham estado na festa em Jerusalém da Páscoa e viram Jesus morrer, e muitos deles não fizeram nada, mas consentiram com a morte de um justo, e Pedro joga tudo na cara dele, e de repente eles falam: sim, nós pecamos, o que nós vamos fazer? Com seus corações quebrantados, eles entendem que eles mataram a Jesus, e choram diante de Pedro e falam: o que nós devemos fazer? Pedro fala: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, para que venha o tempo de refrigério. A verdadeira confissão, ela precisa ser contrita, ela precisa brotar de um coração quebrantado na presença de Deus, de um coração entristecido na presença de Deus, por ter transpassado o Senhor, né? Como diz lá, e chorarão aquele a quem transpassaram. Ou seja, o reconhecimento de que os meus pecados
transpassam o meu Salvador e que Ele morreu por causa dos meus pecados. E todas as vezes que eu peco, Jesus sofreu aquilo tudo por causa daquele meu pecado. Eu preciso olhar para Jesus e reconhecer isso. Isso precisa ferir o meu coração. Isso precisa ser como uma espada na minha alma. O pecado não pode ser algo normal. O pecado tem que fazer dor em mim. Eu lembro-me que um dia, eu conversando com um amigo, ele disse que estava namorando uma menina e eu disse assim: cuidado, você pode tropeçar, está muito cedo, você está novo convertido. E ele disse: já aconteceu. Falou com uma naturalidade tão forte que eu falei: talvez ele já se arrependeu, tudo já passou e tal. Só que ele falou, eu falei: mas foi recente? Foi. Eu falei: você não chorou por isso? Você não sentiu dor por isso? E ele, não. Eu comecei a chorar por ele, na frente dele. Ele olhou para mim, eu comecei a chorar, eu falei: cara, isso tem que transpassar a sua alma, isso tem que te doer. Você está traindo a Jesus, os seus mandamentos, a sua lei. Ele morreu por causa dos seus pecados. Você não pode fazer isso de uma forma natural, pecar e achar que o pecado é natural. O pecado deve te doer. E uma contrição real, e uma confissão real, a dor dentro do coração, há quebrantamento dentro do coração, como o salmista Davi quebrantou a sua alma. Uma contrição, para ela ser válida, ela tem que ser sincera. Ela tem que ser totalmente sincera. O hipócrita confessa o seu pecado. O hipócrita confessa o seu erro, confessa o seu roubo, mas ele torna a roubar de novo. Ele diz: eu roubei isso, eu roubei aquilo. Daqui a pouco ele rouba novamente. Ele rouba novamente. Nós temos que confessar os nossos pecados, como Saul, que disse a Samuel. Olha o que Saul diz em 1 Samuel 15, 24: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor, as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Olha o que Saul está fazendo uma oração linda diante de Saul, falando, diante de Samuel. Saul está fazendo uma oração linda diante de Samuel, falando: Samuel, eu pequei contra o Senhor, eu transgredi o mandamento do Senhor. Ele está confessando, mas agora a pergunta é: ele está confessando com sinceridade? Ele está fazendo com sinceridade a sua confissão? Quem conhece a história de Saul sabe que ele não está fazendo com sinceridade. Quem conhece a história de Saul sabe que ele confessou diante de Samuel. E olha a desculpa logo no verso: eu temia o povo. Ele já está jogando para outra a sua culpa e não está tendo um arrependimento sincero. É um arrependimento falso, porque logo em seguida, quando ele consulta Samuel, e Samuel não tem a palavra do Senhor por sonho, por nada, ele vai aonde? Ele vai atrás da bruxa, aquele que outrora profetizava junto com os filhos de Deus, aquele que foi tomado pelo Espírito de Deus. Diz: o Espírito pousará sobre ti, tu virará o nome. Agora ele está no meio das bruxas, procurando para fazer consulta aos mortos, completamente desviado. Ou seja, um sacrifício que não é real, uma confissão que não é real, uma confissão falsa. Nós temos que ter cuidado com isso. A nossa confissão precisa ser sincera. Então, tem pessoas que são com sinceridade que culpam a todos menos si mesmo. A culpa é de todo mundo, a culpa nunca é dela. Como Saul, ele disse: eu temia o povo, a culpa é do povo. Ou como Adão, isso está no nosso sangue, nós recebemos isso de Adão. Adão falou: Senhor, eu pequei, comi o fruto, mas a mulher que tu me deste. Adão não reconhece que ele é o errado, ele reconhece em parte. Preste atenção, não é uma confissão sincera, porque automaticamente ele joga a culpa na mulher e em Deus diretamente. Porque ele disse assim: Deus, eu estava muito bem no jardim, se tu não tivesse me dado a mulher, eu nunca teria pecado. Em outras palavras: Deus, a culpa é tua. Olha o que ele faz. E a gente, e aquele que se arrepende insinceramente, ele tende a jogar a culpa nos outros. A culpa é do meu esposo, a culpa é da minha mulher, a culpa é dos meus filhos, a culpa não é nossa. A gente tende a distribuir a nossa culpa. Isso está no nosso sangue de Adão. É o que confessa o seu pecado sem sinceridade. Mas aquele que confessa o seu pecado é como Davi: pequei, eu somente pequei contra ti, fazendo o que é mal diante dos teus olhos. Eu pequei. Davi diz isso. Davi não diz que foi Batseba. Davi não diz que foi a situação. Davi chega e fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor, fazendo o que é mal diante dos teus olhos. Davi reconhece que ele é o problema, que o problema está nele. Quando a confissão é verdadeira, a particularização do pecado. Quer ver um confessor hipócrita?
Aquela oração típica que vocês ouvem. Peguei o pensamento, palavra e obra. Já viu uma oração assim, que é death flash nos pecados? Perdoa o seu pensamento, palavra e obra. Atos, seria tipo hipócrita. Agora, o pecador, o que confessa de verdade, o penitente, confessor que confessa de verdade, ele particulariza os seus pecados. Deus, foi assim. Eu estava andando por ali, de repente aconteceu isso. Eu não vigiei. A cobiça entrou dentro do meu coração. Eu desejei, eu tomei aquilo. Vamos ver nas Escrituras Sagradas. Abre sua Bíblia comigo. Em Josué capítulo 7, versículo 19. Olha aí a questão da particularização de pecado. Josué capítulo de número 9, como de número 7, perdão, versículo 19. Josué capítulo 7, versículo 19, 21. A particularização de pecado de Acã. Olha o que diz Josué 7, versículo 19 e 21. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por debaixo dela. Percebeu o exemplo de uma verdadeira confissão? Ele dá peso daquilo que ele roubou. Ele detalha: é ouro, é prata, é capa babilônica debaixo da minha tenda. Ou seja, o penitente que vai confessar os seus pecados, ele deve falar. Sabe por quê? Porque quando ele fala aquilo diante de Deus, é a hora que o Espírito Santo traz a tristeza na sua alma, porque ele começa a falar com os seus lábios a atrocidade que ele está fazendo contra o seu Salvador. E quando ele começa a confessar: Senhor, eu cobicei aquilo, eu tomei aquilo que eu não devia, eu coloquei debaixo das minhas coisas, eu peguei o que não era meu, como a Acã está fazendo. Quando nós fazemos essa confissão, é uma confissão real, ela é detalhada. A verdadeira confissão tem que estar marcada por isso, detalhe daquilo que você fez. Alguns vão dizer assim: Deus me levou a pecar. Quando você é tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência, e a concupiscência dá lugar ao pecado, e o pecado gera morte. Não tem culpa de A, culpa de B, culpa de Deus. A culpa é nossa, nós somos os pecadores, e nós temos que falar: Deus, eu pequei assim, assim, assim e assim, transgredi a tua lei. Não foi isso que Acã disse? Assim e assim. E aí alguns vão discutir se Acã, nessa confissão, porque o castigo do roubo no Antigo Testamento, de tomar a parte do anátema, porque tudo estava amaldiçoado de Jericó, deveria ser queimado e destruído e colocado no tesouro de Deus, as coisas, a prata e o ouro, deveria ser santificado para o tesouro de Deus. Ele roubou, deveria ser a morte. E aí Acã vai ser apedrejado junto com toda a sua família. E alguns vão perguntar: Acã foi salvo? Acã não foi salvo? Os judeus, na Mishnah, eles dizem que Acã foi salvo. Por que fato? Porque no versículo de número 25 vai dizer: disse Josué: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel apedrejou, e queimaram no fogo, e depois de apedrejá-lo. Queimaram a fogo depois de apedrejá-lo. Então eles dizem o seguinte: o Senhor te perturbará nesse dia. Os rabinos dizem que Deus só ia perturbar Acã naquele dia, porque eles dizem que Acã fez uma verdadeira confissão. Quando Josué fala: filho, dá glória a Deus agora, ele diz: verdadeiramente eu pequei, e declaro o seu pecado, eu fiz isso, isso, isso e isso. Alguns teólogos vão dizer que não, que ele foi para o inferno, mas eu acredito que Acã se arrependeu daquilo que havia feito, quando ele diz: verdadeiramente, é verdade, eu pequei, e confesso o seu pecado diante de Deus. É a nossa postura diante de Deus. Nós temos que dizer: Senhor, verdadeiramente pecamos contra a sua santidade, contra o seu santo nome, fizemos o que é mal. O verdadeiro penitente, ele confessa o seu pecado na fonte. Ou seja, não basta você reconhecer que peca, não basta só você reconhecer o seu pecado, você tem que reconhecer o quê? Quem você é. E o que você é? Pecador.
Ele precisa reconhecer o seu pecado na fonte. Olha o que Davi faz quando ele peca: tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga minhas transgressões segundo a tua benignidade. Quando chega no verso de número 5, o verso 1 é esse, o verso de número 5 ele diz assim: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, dizendo: Deus, eu sou pecador, eu sou filho de Adão, eu peco por isso, eu peco constantemente, me lava, me purifica, tira o meu coração, troca ele, me dá um espírito reto e inabalável. Ele chora diante de Deus porque ele reconhece a sua fraqueza, ou como Paulo que diz: miserável que homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O verdadeiro penitente, ele confessa o seu pecado que ele é. Como o publicano chegou? O fariseu chegou como? Obrigado por eu não ser mulher, obrigado por eu ser judeu, não ser gentio, obrigado por eu orar muito, obrigado por essa escolha toda. Ele orando para Deus, batendo no peito lá, se orgulhando lá, de mãos abertas, olhando para o céu de mãos abertas: Deus, obrigado por isso tudo. Aí chega o publicano, abaixa a cabeça, batendo no peito e dizendo o quê? Estando de pé ao longe: ser propício a mim, pecador. Ele fala: ser propício a mim, pecador. Reconhece direto o que ele é. Nós temos que reconhecer o nosso pecado na fonte. A fonte do nosso pecado é que somos filhos de Adão, é que herdamos de Adão o pecado, e ele vai estar constantemente diante de mim. Davi diz: eu conheço as minhas transgressões e elas estão constantemente diante de mim. Ou em outro verso que ele diz: os meus pecados são mais do que eu posso contar. E ele diz ainda: Senhor, purifica-me de todos os pecados, até aqueles que me são ocultos. Olha quanto pecado o homem tem. Ele tem que reconhecer que ele é pecador, e ele tem que reconhecer que ele não adianta alguns minutos diante de Deus, ou um dia na semana, ou um dia no mês. Ele precisa ir constantemente ao lugar secreto de oração, confessar o seu pecado diante de Deus, confessar a sua culpa diante de Deus. A dependência do cristão a Deus é por causa disso. Ele é pecador, e se pecados são feitos todos os dias, precisa ser removidos todos os dias. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Purificar, tirar, limpar. Ele é fiel. Lutero diz que o pecado é como a barba: se não aparar, cresce. Se você não corta a cobiça por algo, cresce. Se você não corta o desejo lascivo no coração, cresce. Se você não corta qualquer tipo de pecado, cresce. Vaidade, orgulho, ambição, exclui, gula. Se você não corta, o pecado não é cortado, não é apresentado diante de Deus confessado, cresce, se multiplica. Devemos culpar, mais uma parte da confissão verdadeira, devemos culpar nós mesmos, de tal maneira que Deus seja justificado. Basicamente, acabei falando já algumas coisas sobre isso. Como o salmista diz no verso 51:4: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à sua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Abre em Daniel 9, 7 e 11 comigo. Olha que interessante. Devemos confessar os nossos pecados, fazer a confissão para Deus, reconhecendo a justiça de Deus e o nosso opróbrio e a nossa vergonha. Às vezes as pessoas não querem aceitar o opróbrio, a vergonha, a humilhação, mas mal sabem elas que o opróbrio, a vergonha e a humilhação é consequência dos seus pecados. E elas deveriam reconhecer isso, fazer penitência diante de Deus e pedir que Deus mude o cativeiro dela. Se ela for sincera, real, verdadeira diante de Deus, ela vai dizer assim: eu estou passando isso não é porque eu sou coitadinha, não é porque Deus não se lembra de mim, é porque eu pequei contra o Senhor e essas coisas veio sobre mim, e agora eu preciso me humilhar e chorar diante de Deus para que Ele mude o meu cativeiro. Olha o que está escrito em Daniel 9, a partir do verso 11: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Daniel capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, Daniel capítulo 9, desculpa, eu falei errado, então, Daniel capítulo 9, versículo 7, Daniel capítulo 9, versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Então, o que o salmista disse? Que Deus é justificado, quem pertence à justiça? A Deus. Aí ele disse: mas a nós a confusão de rosto, como se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o povo de Israel, ao de perto e ao de longe, e de todas as terras por onde os têm lançado.
por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na sua lei, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra Ele. Quer saber que maldição é essa? Deuteronômio, capítulo de número 28, metade do capítulo em diante. Vai estar dizendo lá, fala a bênção no início do capítulo, e metade do capítulo em diante fala de maldição. Se não me obedeceres, então, os seus inimigos te perseguirão. Vai vir todo tipo de doença que estava no Egito sobre vocês. Câncer, gonorreia, está tudo escrito lá na lei. Todas essas coisas estão escritas. Todo tipo de doença. Então, quando nós pecarmos, nós precisamos confessar o pecado de tal maneira que Deus seja justificado. Eu nunca posso pensar que alguma culpa está em nós, algum castigo está em mim e Deus está sendo injusto. Ou eu estou sofrendo aquilo porque eu sou muito coitado. Como Jó, Deus dá uma grande lição para Jó. Não, nós temos que entender que a Deus pertence a justiça. A Deus pertence todas essas coisas. E aí Daniel diz, ele vigiou sobre o mal para trazer sobre nós. Nós precisamos confessar isso. Deus, eu pequei, eu estou sofrendo isso é por causa do meu pecado, é por causa da minha culpa. Tem misericórdia, te pertence a misericórdia, o Senhor pode me livrar, o Senhor pode derramar a sua graça, o Senhor pode me dar o cativeiro. E Deus vai dentro da Babilônia e pega o seu povo Israel e traz de volta a sua terra e planta na sua terra novamente, porque Ele é um Deus misericordioso. Se clamarmos por misericórdia, Ele diz, eu os espalhareis até a extremidade da terra. Mas se lá, aonde vocês estiverem, com vergonha e humilhação, vocês me clamarem a mim, Deus diz, eu vou ouvir, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou trazer de novo e vou plantar vocês novamente. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar o nosso pecado e para nos purificar de toda a nossa injustiça e nos lavar e nos limpar. Devemos confessar com a firme resolução de não cometermos mais. Não adianta só confessarmos e tornarmos a voltar ao pecado. Devemos ter uma firme resolução de não voltarmos mais. Os persas, eles pegavam um ano. Na Pérsia tem muita serpente, na região da Pérsia, no atual Irã hoje. Tem muita serpente. Tinha um dia no ano para eliminar as serpentes. Eles matavam muitas serpentes naquele dia do ano. Mas no ano seguinte, no decorrer do ano, era um dia especial para matar a serpente. No decorrer do ano, deixava a serpente crescer, multiplicar. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que eliminar os pecados e deixar os pecados. Confessar e deixar, não podemos deixar. O que nós vimos aqui? Balaão confessou ou não confessou o seu pecado? Confessou. Eu pequei e vi que o Senhor veio para se opor a mim. Ele confessou, mas ele não deixou o pecado da avareza do seu coração. Ele foi lá e pecou contra Deus. Ensinou Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel, a preparar um sacrifício a ídolo, a Baal, a Quemos, e botar mulheres para o povo de Israel. Olha a maldade que esse homem fez. Depois de reconhecer que pecou, ele vai e ensina o povo a pecar, porque estava olhando a cobiça e o dinheiro, vendeu a sua alma ao inferno por causa da cobiça e do dinheiro. O que aconteceu com Saul? Eu pequei, confessou também por algumas vezes. E o que ele fez depois? Desobedeceu completamente ao Senhor e Deus rasgou o reino das suas mãos. Ou seja, várias vezes vai haver confissão de pecado, como nós vimos de Faraó, que disse, 10 vezes eu pequei, o Senhor é mais justo do que eu. E o que ele fez? Torna a pecar contra Israel, até que Deus precisa mandar a praga dos primogênitos para matar os seus filhos, os seus primogênitos todos. Então sempre há confissão de pecado, mas não há a questão de deixar o pecado. Precisamos confessar e precisamos deixar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe por que não prosperamos? Encobrimos as nossas transgressões. E não temos que encobrir as nossas transgressões, nós temos que deixar o nosso pecado. Nós temos que confessar sinceramente os nossos pecados. Confessar e deixar, não é encobrir as nossas transgressões, não é guardar comigo, é contar para o Senhor.
contar para Deus, confessar para Deus, aonde é que eu tenho errado, o que é que eu tenho errado, e chegar diante de Deus e falar: Deus, eu tenho errado nisso, nisso e nisso. Alguns são reprovados porque escondem os seus pecados, fazem como Raquel fez com o ídolo de seu irmão Labão. Ela rouba os seus ídolos e coloca debaixo do seu irmão não, seu pai. Ela faz como pegou os ídolos, e quando seu pai veio, ela estava onde? Sentada em cima dos ídolos, em cima dos terafins. Ela estava colocando, alguns fazem isso com o seu pecado, pegam os seus pecados e esconde, e mal sabe que qualquer dia esses pecados vão sair. Eles vão sair por aí, as pessoas vão ver. Se eles não forem confessados, um dia esses pecados virão à tona, e a pessoa vai ser envergonhada. Então um dia vai ser descoberto, porque depois Jacó descobriu que ela estava com esses ídolos. Então não podemos encobrir. Quem encobre a sua transgressão jamais prosperará. Temos que confessar e deixar o pecado. Temos que confessar e deixar para a gente alcançar misericórdia de Deus. Precisamos da misericórdia de Deus. São reprovados aqueles que fazem confissão pela metade dos seus pecados. Ou seja, como nós falamos, a confissão precisa ser detalhada. Quando a pessoa não detalha ou confessa pela metade, o Deus de Israel também sabe que muitas pessoas aqui confessam os seus pecados, mas não confessam todo. Às vezes nós confessamos o nosso pecado para o irmão, mas não confessamos todo. Falamos até aqui, mas nós devemos confessar o pecado inteiro. Tem gente que confessa os centavos que deve, mas não confessa os reais. Ou seja, não adianta eu confessar os pecados mínimos e guardar os pecados, mas eu preciso confessar tudo, uma confissão real, uma confissão inteira. E são reprovados todos aqueles que fazem metade da confissão. A confissão deve ser inteira. São reprovados aqueles que amenizam os seus pecados. Tem pessoa que faz isso: meu pecado não é muito grave não. Olhar, cobiçar, acha que existe um grau, e esse pecado não é muito grave, não afasta o Senhor. Como Saul disse: eu transgredi mandamento. Sabe o que Saul pensou? Ele pensou que não era muito grave desobedecer a ordem de Samuel em guardar um pouquinho de rebanho para o churrasco. Deus falou: mata tudo. Ele falou: não, isso aqui não, esse pecado não é grave para o Senhor não, e foi lá tentar guardar uma parte, ou seja, não vê a gravidade do seu pecado. Nós precisamos olhar e ver a gravidade. Todo pecado é grave diante de Deus, todo pecado é terrível diante de Deus, todo pecado ofende ao Criador, ofende o nosso Salvador, todo pecado é terrível, e nós precisamos confessar todos eles, não amenizar, achar: Deus está aceitando isso, Deus está tudo bem, é um pecadinho de nada, eu tenho ele aqui, não importa não, deve ser confessado. Todo pecado, qualquer que seja, de egoísmo, de avareza, de mentira, qualquer pecado, de pornografia, qualquer tipo de pecado, ele deve ser confessado e deve ser largado. Deus não ameniza pecados. Pecados são pecado para Deus. São reprovados aqueles que, longe de confessar os seus pecados, ousadamente pleiteiam por eles. Tem gente que ainda ousa pleitear pelos seus pecados. Tem gente que ainda briga, debate com Deus, está errado e ainda briga com Deus. Não, Deus, eu estou certo, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou... Tá, acredita? Tem gente que faz isso, debate com Deus. Jonas fez isso. Jonas estava com uma tremenda falta de compaixão no seu coração pelos ninivitas. Então disse Deus a Jonas: faze bem, que assim te ires por causa da boboreira. E ele diz: faço bem, que me revolte até a morte. Olha o que ele responde para Deus: faço bem, está revoltado, eu não queria que o Senhor perdoasse esse povo. Deus está falando: tu é incompassivo, Jonas, teu coração é duro, para com isso. Deus querendo ensinar para ele: eu faço bem, eu quero morrer, querendo morrer nos seus pecados, insistir em ter falta de compaixão. Tem gente que tem pecado e insiste em continuar com aquele pecado. Não, Deus me entende, não, Deus é assim, eu vou continuar assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Essa é uma típica frase: eu nasci desse jeito, cheio de ira, eu vou morrer cheio de ira. Eu sou igual o Hulk, eu vou morrer igual o Hulk. Tem gente que é desse jeito, como Jonas, cheio de incompaixão. Deus está dando uma lição para ele: Jonas, seja compassivo, Jonas. Eu te dei uma boboreira que tu não fez nada, ela cresceu e morreu, tu está chorando por causa dela e você não quer chorar pelos ninivitas. Aprende a ter compaixão. E ele ainda está duro com Deus: não, Deus, eu sei, eu quero morrer, eu não quero viver se é desse jeito. Desobediente, orgulhoso, coração duro. Tem gente que pleiteia pelos seus próprios pecados. É melhor que nos tornemos penitentes pela uma confissão sincera. Exemplo, tipo daquele ladrão da cruz. O que ele fez? Enquanto um blasfemava de um lado,
Se tu é o Filho de Deus, desce. Faz. Cadê todas as coisas que tu fazia? O que o outro disse? Não teme a Deus, estando sobre a mesma condenação. Nós, pelos nossos pecados, pagamos. Olha o reconhecimento dos seus pecados. Merecemos, mas ele não merece nada. O que Jesus diz para ele? Uma verdadeira confissão. Estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Então ele fez uma verdadeira confissão. Uma santa confissão deve dar glória a Deus. O que Josué disse para Acã? Filho meu, dá glória a Deus agora e confessa o seu pecado. Ou seja, uma verdadeira confissão sempre vai glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai perdoar o seu pecado, a sua comunhão vai estar maior com Deus, a sua santidade vai estar maior com Deus, você vai dar maior glória para Deus e as pessoas vão ver mais Deus na sua vida. Toda a confissão glorifica a Deus porque mostra a misericórdia de Deus, mostra o amor de Deus, mostra a justiça de Deus. A justiça de Deus. Porque se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Não fala que Ele é fiel e misericordioso, apesar de Ele ser misericordioso. Está dizendo, ainda que Ele perdoe pecado, Ele é justo. E como Ele exerceu a justiça? Em Jesus Cristo. O versículo anterior vai dizer, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você tem perdão neste sangue, você tem perdão na morte de Jesus naquela cruz. Olhe para Jesus, entenda que ali Deus levou os seus pecados e confesse eles diante de Jesus. Porque o único pecado que Deus não pode perdoar é pecado não confessado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora a blasfêmia, o único pecado, eu sei que você não está blasfemando contra o Espírito Santo, eu sei que você não está vendo nenhuma obra poderosa de Deus falando que é coisa do diabo, então como esse pecado você está quase indo de cair, o único pecado que Deus não pode perdoar na sua vida é pecado não confessado. A confissão da grande alívio à alma. Em Miqueias 7,18 diz, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião, do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados na profundeza do mar. O pecado confessado dá grande alívio ao coração do homem. Um coração desesperado, um coração pesado de pecado, um coração sobrecarregado, um coração doente, um coração enfermo. Quando esse pecado é confessado, vem o bálsamo de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo vem e lava e limpa, não há culpa, não há dor, a alegria de Deus por ter o pecado removido, porque o salmista disse, Senhor, perdoa os meus pecados e torna a dar-me a alegria da salvação. Pecado não confessado deixa o coração triste, machucado, magoado, cheio de raiz de amargura dentro, mas aquele que confessa e deixa, alcança a graça do Senhor, a vida em Jesus Cristo, dá grande alívio da alma. E aí Miqueias disse, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai lançar aonde? No mar do esquecimento, vai esquecer dos seus pecados. Lance os seus pecados no mar do esquecimento. Cristo morreu por eles. A confissão de pecado, já estamos caminhando por fim, purga o pecado. Agostinho disse que a confissão expele o pecado. A confissão coloca o pecado para fora. O pecado é como um sangue ruim dentro de nós. E se esse sangue ruim estiver dentro do nosso sangue bom, nós vamos morrer. O pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É como se nós tivéssemos que fazer um talho para derramar fora esse sangue ruim, para vivermos com sangue bom. Então a confissão de pecado é colocar para fora o que é ruim, colocar para fora o pecado. O pecado só pode sair mediante a real e verdadeira confissão, feita sobre o sangue de Jesus, feita sobre a pessoa de Jesus. Precisamos colocar para fora o nosso pecado. A oração de Davi é assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Olha o que Davi quer, que o pecado dele esteja muito longe, em oposto. Se ele estiver no Ocidente, o pecado esteja no Oriente. Se ele estiver no Oriente, o pecado no Ocidente, o oposto. Ele quer estar longe do pecado, porque ele sabe que longe do pecado é perto da presença de Deus. Quantos mais não sente o abraço de Deus porque está perto do pecado? Quanto mais não sente o abraço de Deus porque o veneno do pecado está na sua alma e Deus não pode se achegar, como o Gustavo disse aqui na ministração. Os nossos pecados nos separam de Deus. Estamos tão afastados por quê? Porque há pecado nos separando de Deus. Precisamos confessar esse pecado.
Precisamos fazer uma confissão real, expurgar todo o pecado, jogar fora todo esse pecado. A confissão de pecado torna Cristo muito precioso. Cristo é precioso para ti. Quando você confessa pecado, ele se torna mais precioso. Porque você consegue ver em Cristo as abundantes e infinitas misericórdias de Deus. Quando você vai até, como nós já narramos, até Deus e detalha o seu pecado e fala: Deus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E você sente aquela dor no seu coração e você começa a chorar diante de Deus, colocando para fora o veneno do pecado, colocando para fora a angústia do pecado. Vem a alegria da salvação no seu coração. E você começa a agradecer tanto a Cristo. Tanto a Cristo. Sabe por quê? Se você é sincero, como eu já disse, você vai dizer assim: Deus, nesse exato momento, eu mereci estar no inferno sofrendo, mas a tua graça, o teu sacrifício naquele madeiro, pela vida do seu Filho Jesus Cristo, tem me purificado de todo o pecado. Porque eu sei que se eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para me perdoar. E quando você vai diante de Deus, Cristo se torna precioso. Cristo se torna desejável. O relacionamento com Cristo se torna maravilhoso, porque você sabe que fora de Cristo você não pode vencer o pecado. Você sabe que sem Cristo você tropeça toda hora. Você sabe que sem Cristo você cai toda hora. Então todas as vezes que você lembrar que a confissão de pecado torna Cristo desejável, o lugar que você vai estar vai ser aonde? Aos pés de Jesus, confessando o seu pecado. E quando você menos imaginar, aquilo que era confissão se tornará em adoração, porque você vai sentir a graça de Deus. É impossível ter uma confissão real sem que a graça de Deus não assista o pecador, porque Deus resiste ao homem soberbo, mas ao humilde ele derrama a graça dentro da sua alma. Ele enche o pecador de graça, e aí ele começa a adorar, ele já não sente mais a culpa. Eu sou daquele tipo que quando eu peco, eu carrego a culpa por anos, fico chorando aquilo. Não faça isso, é errado, chore e deixe a sua culpa. Mas a presença de Deus, quando eu choro, a presença de Deus vem de uma forma tão boa, tão maravilhosa, porque Cristo se torna precioso. A confissão, ela abre caminho para o perdão de Deus. Só podemos ser perdoados mediante a verdadeira confissão, como nós vimos. O filho pródigo disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Ele correu em direção do pai e disse: Pai, eu não sou digno, me recebe como um dos seus empregados, eu pequei gravemente contra ti. E o que o pai fez? O pai não se importou com nada. O pai beijou aquele filho, abraçou, falou: prepare o melhor para ele, prepare um banquete para ele, prepare uma roupa para ele. O perdão estava no coração do pai, porque a confissão real abriu caminho para o verdadeiro perdão. Quando o filho chegou diante do pai e falou: Pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti, eu sequer sou digno de ser chamado seu filho, recebe-me como um dos seus trabalhadores. O pai disse: Não, eu vejo confissão real, o perdão está aqui, meu filho. E em forma de perdão eu vou te mostrar uma nova roupa, um banquete para o meu filho, porque eu tenho perdoado ele, porque eu tenho restituído ele aquela graça que ele não tinha mais. A confissão real abre caminho para o verdadeiro perdão. Fique de pé nessa noite. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Eu não sei qual é o seu pecado. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. Mas eu sei que todos nós que estamos aqui temos pecado. Se não, enganamos a nós mesmos se disser que não temos. Há pecados para sermos lavados, limpos. Aproveite esse momento. Chama o nosso irmão Gustavo para preparar um louvor, enquanto a gente vai ministrar nessa noite. Feche os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus nessa noite. Eu quero que você confesse o seu pecado de forma que você aprendeu. Coloque em prática a palavra de forma detalhada, de forma sincera, de forma completa. Confesse a Deus o seu pecado. Pastor, se eu falar o meu pecado, o meu irmão do lado vai ouvir e depois vai caçoar e zombar de mim, vai pensar mal de mim. Não ore como Ana.
A Bíblia diz que a sua boca mexia, mas não saía barulho. Ore. Quem sabe Ana não estava confessando o seu pecado. Quem sabe Ana não estava pedindo: Deus, tira o ódio de Penina do meu coração, mas me responde a minha oração. Quem sabe ela não estava ali fazendo uma oração fiel e sincera diante de Deus, derramando a sua alma diante do Senhor. Agora derrame a sua alma diante de Deus. Confesse o seu pecado diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele está aqui nessa noite, o Espírito de Deus está aqui nessa noite para receber a tua oração, para receber o teu clamor. Chore diante dEle, quebrante a sua alma diante dEle. Fala: Deus, eu tenho sido negligente na oração. Fale: Deus, eu tenho sido negligente na leitura da palavra. Deus, eu tenho sido negligente com a minha palavra, com os meus compromissos. Deus, eu não tenho sido um bom filho, um bom irmão, um bom pai. Eu não tenho sido um bom marido, uma boa esposa. Fale para Ele hoje aquilo que você não tem sido e fala: me ajude, Senhor Jesus. Eu confesso diante de Ti que eu não tenho sido bom, porque eu fui formado em pecado, porque eu fui gerado em iniquidade, Senhor, porque eu sou pecador e preciso do Seu auxílio. Fale para Deus aquilo que você precisa nessa noite. Chore aos pés dEle. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para colher as tuas lágrimas, para ajudar na tua oração. Eu sei que talvez você não saiba como falar, eu também não sei. Muitas das vezes é só lágrimas diante de Deus, muitas das vezes é só choro diante de Deus, muitas das vezes é: tem misericórdia de mim, ó Deus. É só um clamor que sai da alma, pedindo a Deus o perdão, pedindo a Deus o socorro. Fale com Deus aqui. Esse não é outro lugar senão a casa do seu Pai. Você chegou, pecador, na casa do seu Pai e fala: Senhor, eu pequei contra o céu. Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Fale para Ele. Ele está aqui com uma nova veste para colocar sobre Ti. Ele está aqui com graça para colocar sobre Ti, perdão para colocar sobre Ti. Tira esse fardo do seu coração, tira o pecado do seu coração, mas confesse diante do altar dEle. Confesse a sua culpa diante dEle. Confesse para Ele o seu pecado. Chore diante dEle nessa noite. Chore diante do Senhor nessa noite. Deus, temos pecado contra Ti. Deus, temos feito o que é mal diante dos Teus olhos. Senhor, temos feito coisas, ó Pai, que o Senhor reprova, Senhor. Não temos dado o nosso culto real e sincero, Senhor. Deus amado, Deus eterno, podemos dar mais para Ti, sabemos. Nos ajuda a Te dar um culto mais verdadeiro, uma vida mais íntegra, uma vida mais correspondente com aquilo que pregamos e falamos, ó Deus, em nome de Jesus, com aquilo que lemos nas Escrituras, Pai. Temos pecado contra Ti, Senhor. Vem com o Teu perdão, que essa palavra venha estar dentro da nossa alma, que essa palavra, Senhor, que não venhamos ser como o faraó que disse: pequei, que não venhamos ser como Judas que disse: pequei, traí no sangue estranho e foi suicidar-se, Senhor, e não confiou no seu sangue. Que não sejamos, Senhor eterno, como Balaão que disse: pequei contra o Senhor e depois tornou aí a cobiça. Que não sejamos um pecado falso, mas um pecado sincero dentro de nós, aonde Cristo será precioso para nós. Ó Jesus, não merecemos ser pecadores, mas o Teu sangue é precioso para nós. Se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, para nos purificar de toda injustiça, Senhor. O Senhor é poderoso, Deus. O Senhor é poderoso para nos lavar nessa noite, para nos purificar nessa noite, para nos limpar nessa noite. Lava-nos, ó Deus. Lava-nos, ó Deus, nessa noite. Purifica-nos, ó Deus. Limpa-nos. Confessamos o nosso pecado diante do Seu altar. Temos falhado contigo. Ó Deus, quantos, Senhor eterno, tem falhado contigo, Senhor. Não tem dado a devida atenção à Tua palavra, à oração. Não tem dado atenção ao evangelismo, ao qual o Senhor nos mandou ir fazer discípulo. Quantos têm pecado, Senhor, não tem honrado o Senhor no trabalho, na escola. Mas o Senhor é poderoso para limpar o pecado nessa noite. Qualquer tipo de pecado, o Senhor é poderoso.